para que a gente pense não só a teologia, mas a espiritualidade, o ecumenismo e outras formas de resistência de uma maneira concreta e cotidiana. Então, a gente agradece muito a parceria nesses anos com o CESEP e também por estar com a gente mais um ano aqui no curso de Ecumenismo e Diálogo Interreligioso. Então, Ivone, seja muito bem-vinda, agradecemos e vamos repensar o ecumenismo, repensar essas sendas, repensar caminhos para um ecumenismo antipatriarcal e libertador. Então, Ivone, muito obrigada e a palavra é contigo. Muito obrigada. Um bom dia a todas e todos. E muito alegre de estar aqui. Eu gostaria de estar no presencial, mas eu não estou assim muito bem de saúde, mas acho que vai ser, com a compreensão de vocês, possível a gente passar essas 2 horas juntos e juntas. Então, quando a Angélica me mandou o título Como Repensar o Ecumenismo, né? Ela não falou, mas eu também trabalho numa perspectiva filosófica, e aí talvez vocês vão perceber alguns pontos que eu vou desenvolver mais numa perspectiva filosófica. Provavelmente a minha amiga Home Bank já falou uma porção de coisas que eu vou falar, mas não tem importância, né? As nossas vozes são amigas, mas somos também diferentes. Então, eu estou até contente que vocês já têm uma base daquilo que eu vou falar a partir do pensamento da Home, e depois, então, a gente vai conversar sobre esses conteúdos que eu vou apresentar para vocês. Então, a pergunta assim, como repensar o ecumenismo? Aí que eu entro mais com a filosofia. E a filosofia, na realidade, ela me ajuda a não ficar nas respostas que já foram dadas, mas ela me convida a pensar, a repensar, a partir das situações, das circunstâncias, a partir do que o mundo está me mostrando, e a partir daquilo que nós estamos vivendo nesse mundo tão diverso, complicado, violento, agressivo, de muitas formas. Então, o que a gente percebe? O que eu vou dizer parece o óbvio, mas muitas vezes para o ecumenismo institucional não é tão óbvio. Mas o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo essa transformação contínua do mundo. Nós estamos vendo que todas as ações que a gente iniciou no passado e que a gente tinha como objetivo chegar a alguma coisa boa, alguma coisa que melhorasse a condição, sobretudo, dos seres humanos mais desprovidos de ajuda, mais abandonados, mas a gente não chega, né? Então, a gente constata também que mudam-se leis, mudam-se governantes, governos, mudam-se economias, mudam-se expressões religiosas, né? Muda-se a face da terra, destruindo florestas, rios, mares, sujando, né? E aí a pergunta é, isso tudo, o que é que tem a ver com o movimento ecumênico? Isso tem a ver, primeiro dizendo que esse movimento ecumênico começa
em especial no século XX. Quando eu digo em especial, eu estou falando institucionalmente no século XX. A Rome provavelmente já fez a história para vocês, mas diante de tantas mutações que a gente está vivendo, será que essas mutações não afetam também isso que se convencionou chamar de ecumenismo, ou diálogo entre as religiões, ou diálogo entre as diferentes instituições de uma mesma religião, né? Diante das, digamos, a multiplicidade, no caso do cristianismo, de novas igrejas que vão surgindo, e o que acontece aí, que desafios tem isso que nós chamamos de ecumenismo? Eu ainda não defini para vocês, mas pretendo que vocês se situem nisso, nessa pergunta. Então, eu acredito que já não podemos mais falar de ecumenismo apenas a partir do diálogo das religiões. O que eu estou querendo dizer? Não podemos mais limitar o ecumenismo às instituições da religião. Não podemos mais limitar o ecumenismo ao diálogo entre as oficialidades religiosas, embora elas possam continuar existindo, mas não são as igrejas, no seu diálogo institucional entre si, que, a meu ver, né, depois vocês podem discutir a minha opinião, serão capazes de dialogar com a complexidade do mundo de hoje e a complexidade dos muitos problemas. De fato, a gente, da década de 70 até agora, mais de 50 anos, a gente fez muitos trabalhos conjuntos. Por exemplo, fizemos uma tradução ecumênica da Bíblia, fizemos vários encontros, vários diálogos sobre teologias, fizemos muitas iniciativas formativas, por exemplo, gente da Igreja Católica que vai estudar em seminários luteranos, em seminários metodistas, gente metodista que vai na católica. Fizemos intercâmbios, criamos também associações teológicas interreligiosas, criamos espaços nacionais e internacionais, né, com crenças cristãs e não cristãs, o mundo judaico, budista, islâmico. Houve tentativas nacionais e internacionais de diálogo. Mas a minha postura atual é para dizer que essas conversas ou essas alianças que nós fizemos em torno de conteúdos religiosos, em torno da Bíblia, acho que elas já não se sustentam mais. Não quer dizer que vão desaparecer, não vão desaparecer, mas me parece que as novas alianças, os novos encontros entre as pessoas que afirmam ter uma fé religiosa não se dão mais de maneira privilegiada nos espaços religiosos. E vou explicar por quê, né? Porque os espaços religiosos, com suas tradições,
de certa forma, fecharam-se na sua própria problemática teológica, nas suas transigências e intransigências dogmáticas, e, de certa forma, se afastaram do que está acontecendo no mundo e onde é que os diálogos estão sendo feitos. Os diálogos estão sendo feitos fora, na maioria das vezes, das instituições religiosas. Esse é um ponto que eu queria conservar, porque eu vou voltar a ele. Estou apenas anunciando como isso se dá, eu vou falar daqui a pouquinho. Outra coisa que eu acho que é muito importante, a gente tem falado, por exemplo, de ecofeminismo, a gente tem falado de ecologia, a gente tem falado de astrofísica. É interessante, e aí eu vou dar fazer uma referência especial a isso. É interessante que no diálogo passado, dos anos 70 e segue, a astrofísica não tinha a relevância que tem hoje. E a astrofísica não fazia nenhum questionamento em relação aos mitos religiosos que marcaram as nossas crenças e talvez nos tornaram absolutamente intransigentes em relação a um tipo de leitura bíblica que, modestamente, nós mulheres incentivamos. Mas eu quero dizer que a astrofísica revela a complexidade do universo, fala de galáxias, fala da Via Láctea como o lugar do nosso planeta, fala de novas formas de compreender a vida do planeta e a multiplicidade dessas vidas. E, de certa forma, ela faz repensar os mitos criacionistas que as nossas religiões afirmaram como sagrado. Então, essa nova ciência, ela nos conduz para uma nova compreensão filosófica do mundo e, em especial, do mundo das religiões. Então, enquanto a gente falava tudo foi criado por Deus, a astrofísica vai dizer não sabemos, né? A astrofísica vai falar de galáxias, vai falar de bilhões e bilhões de anos-luz, né? De tal forma que as nossas certezas bíblicas, criacionistas, e vou dizer masculinizadas, né? Masculinas, porque são todas teorias masculinas, né? Isso vai vir mais depois na minha reflexão. Então, a astrofísica vai mostrando que, será que é para destruir as religiões? Não, mas é para rever essas espécies de certezas de que a gente fala, isso é vontade de Deus. Que Deus que vocês estão falando? Isso Deus já previu, mas de que previsões você está falando? Isso Deus já salvou, mas de que salvação vocês estão falando? Então, essa atenção a essas interconexões entre as nossas interpretações, que são parte da nossa história, não estou negando, mas nós temos que, talvez, perceber as novas interconexões que a ciência astrofísica
nos oferecem e que a gente não tem levado em consideração. Então, vocês estão vendo que eu começo dizendo que estamos em crise de diálogo ecumênico. Estamos em necessidade de revisão e as grandes razões, né? Já falei um pouquinho do feminismo, que eu vou falar daqui a pouco, o diálogo é um diálogo masculino, né? Feito por homens, convocado por homens. E nós, às vezes, vamos de bandinha, né? Talvez como secretárias ou como uma concessão que nos fazem, porque as agências internacionais que fornecem os fundos exigem a presença de mulheres, então não é por reconhecimento do nosso mérito, mas é pelo reconhecimento da necessidade do dinheiro. Bom, desculpem. Então, isso tudo nos leva a perceber os limites do diálogo interreligioso, os limites presentes nas instituições religiosas, quando elas vão tratar de questões vitais. E por quê? Porque a estrutura da religião é uma estrutura, de novo eu entro com a filosofia, é uma estrutura metafísica. O que significa uma estrutura metafísica? É uma estrutura que vai ter o seu fundamento para além da física, quer dizer, para além da corporeidade, para além da observação da realidade dos diferentes povos, das perguntas que os diferentes povos fazem. A metafísica vai dizer, é assim porque Deus revelou. E hoje eu estou dizendo, não é assim, porque essa ideia metafísica, filosófica, é uma ideia impositiva, legalista, dominadora, colonialista, antifeminista, anti-natureza, né? Anti-ecológica, se vocês quiserem. Né? Então, agora, de novo, uma referência. Nós, mulheres, tivemos bem pouco lugar nos diálogos ecumênicos. Muito pouco lugar. Nós fizemos nosso ecumenismo doméstico. Nós criamos grupos de mulheres de igrejas conversando, mas nós não fomos convocadas, salvo uma outra exceção, talvez europeia ou norte-americana, que alguma bispa foi convidada, mas, em geral, nós mulheres não participamos integralmente, não nos permitiram e não entramos nessa forma de diálogo institucional, muitas vezes teórico, porque discutiam visões teológicas e entravam em acordos, né, institucionais. E acho que confirmaram aquilo que tanto filósofos gregos quanto europeus talvez não explicitamente alguns, mas explicitamente muitos, acreditavam numa certa inferioridade existencial das mulheres, né? Somos as segundas na criação bíblica, né? E isso aqui é considerado algo de inspiração divina e, consequentemente, podemos não aparecer
nos diálogos, porque não temos a competência para dar conta de como dizer, uma conversa tão sublime entre os homens de poder. Então, além disso, acho que é muito importante a gente lembrar que os grandes homens que provocaram esses diálogos ecumênicos, na realidade, também estavam envolvidos em políticas de Estado, né? Não dá para esquecer que a Igreja Católica com o Vaticano é um Estado, né? Não apenas uma instituição religiosa, mas é um Estado, e é um Estado político. A Igreja Anglicana é também um Estado político, porque o chefe da igreja é o rei, ou a rainha. Então, há que perceber a estrutura institucional, organizacional dos diálogos ecumênicos, e que nós, na realidade, acolhemos e até reconhecemos que houve uma importância disso tudo. Então, vocês estão vendo que os diálogos não se moviam em torno dos grandes problemas da humanidade, né? Não se moviam em torno da destruição da natureza, não se moviam em torno da exclusão das mulheres, não se moviam em torno dos colonialismos religiosos. Eu faço questão de falar disso, dos colonialismos religiosos, né? Que colonizamos religiosamente a América, colonizamos religiosamente a África, colonizamos religiosamente a Ásia. E o que é que significa colonizar religiosamente? É legitimar a colonização através de uma fé religiosa. E isso nós estamos acordando. Nós estamos acordando para alguma coisa que talvez não tínhamos acordado, mas isso faz parte da evolução histórica na qual nós nos situamos. Então, a pergunta que vocês me fazem é como é que a gente repensa o ecumenismo. E eu gosto de dizer que há um novo diálogo interreligioso que está acontecendo. Há uma nova forma de conversa ecumênica que está se dando, se concretizando. E esse novo diálogo interreligioso, ele se faz a partir de uma ética na qual nós estamos de acordo, uma ética de respeito plural ao planeta e aos diferentes grupos que nele vivem, uma ética que, embora possa supor alguns conteúdos doutrinários, ela vai mais além. Ela vai mais além dos diálogos institucionais entre as igrejas. Então, acho que nessa linha desenvolvem-se comportamentos em que a gente vai dizer a justiça com os povos marginalizados,
qual é a nossa atuação nas periferias do mundo? Qual a nossa atuação frente à exclusão das mulheres, frente aos feminicídios, frente à exclusão da população gay, lésbica, e etc., e etc., etc. Qual é a nossa posição frente à quantidade de drogados que estão nas ruas? Qual é a nossa posição frente às crianças abandonadas que vagam pelas ruas? Qual a nossa posição frente à exclusão dos negros nas universidades, dos indígenas nas universidades, das populações pobres? Então, o novo ecumenismo se organiza em torno das grandes questões éticas. Então, grupos de mulheres que são de muitas igrejas se organizam, grupos de mulheres e homens se organizam para ações diversas, grupos de homens e mulheres se organizam para dar apoio, sei lá, a algumas escolhas, até eu diria políticas, né? Então, acho que a dimensão ética, a dimensão ecológica, a dimensão pluralista, a dimensão feminista, a dimensão ecológica, essas grandes dimensões agregam pessoas das mais diferentes crenças e instituições religiosas. A gente não discute religião, a gente discute o problema que está aí. Então, por isso que eu insisto em dizer que hoje não são as religiões, com seus conteúdos reconhecidos institucionalmente, não são mais, digamos assim, as brigas em torno de interpretações bíblicas que agregam as pessoas para uma luta ecumênica. Não são essas posições que talvez nos habitaram no passado, mas hoje são, a meu ver, as situações de calamidade, os grandes problemas, os acontecimentos que geram necessidades de ação imediata, explícita de cidadãos e cidadãs, né? Então, isso me parece importante. E há que ver outro aspecto que também está acontecendo, que é as disputas capitalistas religiosas no interior das instituições religiosas. Então, a gente olha, sei lá, faça uma promessa para tal santo, mas não deixe de dar sua contribuição na caixinha da igreja. Peça a Deus para você conseguir um emprego. Eu fui um dia numa igreja aí, pentecostal, neopentecostal, e o pastor dizia assim: e coloque o seu primeiro salário na mesa do Senhor. Acho que essa tradição dualista, como se o divino, a força, estivesse acima, né? E que eu compro a força divina, ou eu compro algum santo, né? Esse dualismo explorador da religião,
que não existe só no cristianismo, né? Existe em todas as instituições religiosas, cristãs, não cristãs. O dinheiro está gerenciando também as instituições religiosas, também o seu ecumenismo. Então, nessa linha, eu acho que existe também um outro aspecto, que é o conflito interior dentro das mesmas instituições. Por exemplo, na Igreja Católica, você vai falar, não, os católicos da libertação não são os católicos ultraconservadores, não são. Então, há uma disputa no interior da mesma instituição, até o Papa, né, com o grupo do Lefebvre, também está em disputa, né? Então, isso aqui eu gostaria de chamar a atenção, porque a gente não percebe que no interior mesmo de cada confissão existem conflitos e não existe diálogo. Por quê? Porque as divergências tocam não só concepções de vida, mas concepções políticas, concepções de sociedade, concepções éticas. Então, onde ficamos? Ficamos na mobilidade total do mundo. Ficamos na constatação de que nenhuma instituição tem controle sobre essa mobilidade do mundo. A gente percebe que grupos, os mais diversos, como grupos feministas, grupos de homens, ecofeministas, ecologistas, grupos LGBTQI+, todos eles têm ações, né, organizam ações para acolher, entre aspas, suas vítimas, para tentar criar mentalidades de acolhida, para tentar provocar políticas educacionais. Nós também nos organizamos diante das calamidades, né, o que está acontecendo, os terremotos da Venezuela, a questão palestina, a questão de outros países, né, do Irã, enfim, vocês sabem mais do que eu, todas essas convulsões, a gente já se organiza, apoio às vítimas da Ucrânia, apoio às vítimas da Palestina, aviões, né, que vão ajudar a Venezuela, apoio às mulheres das periferias que não têm acesso foram proibidas, né, foram proibidos esses acessos a tratamentos de saúde, a aborto legal, tudo isso. Nós, então, nos reunimos. Eu não pergunto se a Rome é luterana e eu sou católica, eu não pergunto, mas nós estamos juntas. Eu não pergunto se a Ódia, eu sei que ela é de outra, ela é metodista, não, ela é presbiteriana, não importa, não estou querendo saber, estou querendo me fixar naquilo que o mundo está exigindo hoje, né, de nós. Então, as bases do novo ecumenismo não são bases doutrinárias, não são bases institucionais, como no passado, né? Embora o velho ecumenismo ainda
persista, mas há um novo ecumenismo que se manifesta através da ética, e a gente percebe o quanto essas questões é que têm relevância. Não tem relevância como você explica a Trindade, né? Não tem mais tanta relevância. Não tem mais tanta relevância se a base filosófica da sua teologia é platônica, tomista, cartesiana ou marxista. Eu posso até entender que, teoricamente, isso tenha importância e tenha interesse, mas acho que não é mais por aí que a gente conversa. A gente conversa a partir do chão da vida. Então, volto ao início, né? Se eu afirmo a questão da astrofísica, por exemplo, e afirmo isso dizendo que há um saber científico que está continuamente em evolução, mas há também um não saber, não sabemos, e consequentemente, eu já não ponho tudo assim, Deus Pai Todo-Poderoso criou tudo. Não sei mais nem se essa linguagem é tão útil, ou se nós deveríamos criar linguagens mais plurais, mais afeitas ao mundo no qual nós vivemos. E nós vivemos num mundo em evolução contínua. É interessante, não sou física, mas li algumas coisas. A física quântica, por exemplo, ela mostra que não dá para a gente imaginar uma espécie de container fixo do universo, né? Como nas religiões, né? Um dia Deus resolve criar o mundo, depois ele cria o homem, depois ele cria a mulher. A gente entende, é um mundo diferente, mas hoje também é um mundo diferente que nos convida a apreender essa complexidade extasiante do universo, essa complexidade dos seres humanos, essa complexidade da comunidade terrestre, tão múltipla, tão diversa, e que nós, os últimos que chegamos, estamos destruindo, né? Então, acho que essa ideia, não mais a criação do homem, mas essa percepção de que nós pertencemos a uma comunidade superior, primeira, todos nós, a comunidade do universo, que a gente não conhece. Misteriosamente, esse universo evolui e cria, né? Através da Via Láctea, cria a comunidade terrestre. Nós somos da comunidade terrestre. E esse ecumenismo terrícola, né, deveria nos ajudar a perceber o quanto aquilo que eu destruo no meu corpo, no corpo do outro, eu destruo na Terra também, que é o nosso corpo maior, né? Então, essa nova percepção de que somos parte desse corpo, que nós mesmos destruímos,
E ao destruir a Terra, nós destruímos o nosso próprio corpo. A consciência de que os mitos tradicionais, eu não jogo nenhum fora. Não é para jogar fora, mas é para situar no tempo em que eles nasceram, é para situar na época em que eles nasceram, é para mostrar que eles funcionaram, explicaram o mundo para aquele tempo, mas já não explicam mais o mundo para nós. Vou jogar fora? Não, isso é parte do conhecimento humano. Não vou jogar fora nada. Não vou jogar fora que Zeus engravida na sua cabeça, engravida na sua perna. É interessante, é riqueza. Eu não vou jogar fora o mito da terra dos 100 males, mas eu tenho que ver isso como a riqueza da história humana, mas também o desafio a repensar hoje por onde eu devo ir, né? Por onde eu devo ir para não cometer mais tanto genocídio, para não cometer tanto homicídio, para não cometer tanto ecocídio. Portanto, para respeitar a vida maior e a vida menor e a vida tão complexa, né? E interdependente. Né? O que uma abelha tem a ver comigo? Tem muito, tem muito. Ela é cidadã da terra. Ah, mas ela come, se ela come, destrói, de fato. O que a abelha tem? Né? Se vocês tirarem todas as abelhas, as plantas não serão polinizadas. Então, o que eu estou querendo mostrar que esse novo ecumenismo não apaga o passado, ao contrário, diz o que fomos e o que somos hoje, né? O que somos nesses desafios de uma vida solidária no conjunto desse planeta, né? Nessa responsabilidade que também nós, seres humanos, temos em relação à vida nesse planeta. Então, terminando, né, eu acho que a pergunta que me foi feita, como repensar o ecumenismo, eu acho que baixar o ecumenismo para a base. Né? O ecumenismo não pode mais ser um ecumenismo de cúpulas, né? Mas as religiões, na sua expressão institucional, não têm a última palavra sobre a vida. A vida não tem, ninguém tem a última palavra. Então, por isso que acho que esse novo ecumenismo, ele já nasceu, ele está acontecendo, ele tem vida, embora nem sempre dependendo das instituições da religião. Então, aguardo as perguntas de vocês e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Obrigada. Bom, muito obrigada, Ivone. Vou compartilhar do comentário do Antônio
que disse: me passa quando escuto a Ivone como ao Padre Julio, que não me surgem perguntas, só desfruto de escuchá-los com prazer, são momentos especiais. Me escute? Ah, sim. Eu queria pedir desculpas para vocês, que eu ia falar, ia falar portunhol e me olvidei de falar portunhol. Agora, as respostas que vou a dar vão ser em portunhol. Desculpem-me. Pero, Había combinado con una entender. chica que hablaría mi portuñol, pero me olvidé, discúlpenme. Vamos a hacerlo ahora. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, sí, escucho. Perfecto. Bueno, entonces, acá los hispanohablantes le entendieron porque hablase despacio, entonces todo bien. Y voy a compartir el comentario de Antônio Franklin, que dijo, me pasa Olha, estou te ouvindo mal, viu? eu vou... No te escucho bien. Não estou ouvindo nada. Desculpa. Não estão escutando, né? Não se ouve, Angélica. Não se escuta. E agora? Me escutam? Agora, já. Sim. Tá, Betânia, seu microfone estava desligado. Estão falando aqui. Então, querida Ivone, muito obrigada, muitas gracias por tus palabras, provocaciones, que las personas tanto en chat, pero acá también nos mirábamos y, ahí sí, porque estamos en este camino de un ecumenismo transformador, un ecumenismo más allá de las institucionalidades, que ya no podemos más también con eso. Entonces, Betânia estava leyendo um comentário de Antônio Coelho, que dijo assim: me pasa quando escucho a Ivone, como al Padre Julio, que no me surgen perguntas, solo disfruto de escucharlos com prazer. São momentos especiais, uma primícia del reino de Deus. Cris, que comentou, pero habló que já respondeste, pero vou fazer aqui o comentário de Cris Castro. Um ecumenismo para hoje não giraria em torno das instituições, giraria em torno das grandes preocupações de nosso tempo. Então, essa foi uma pergunta que já hablaste, pero se quer complementar algo. E também invito a Eliseu, que deixou um comentário, para abrir seu microfone, companheiro Eliseu, e comentar um pouco aí da situação de Angola e suas inquietudes. Pode ir, Eliseu. Sim, mas eu escrevi porque eu apenas falo português, né? Eu falo apenas português e não sei se estaria apenas no português, não podia conseguir entrar no portunhol, não é? Por isso que eu escrevi. Sim. Posso falar em português? Pode falar em português. Obrigado. Depois eu posso traduzir, sim. Beleza. A princípio, eu queria agradecer a Ivone pela uma boa abordagem, nos levando naquilo que é o ecumenismo, o diálogo e muito mais. E eu estava fazendo aqui as minhas anotações e pude notar que fez algo muito chamativo do meu lado, que é a instituição religiosa, a igreja, né? E também, segundo, de acordo com a Ivone,
que é uma instituição política, e eu, na verdade, concordo, tal como eu escrevi, eu concordo, mas depois eu fiquei analisando se, na verdade, a igreja é uma instituição política, religiosa, ao mesmo tempo, estariam talvez a trabalharem juntos e para o bem-estar das comunidades, né? Para o bem-estar da sociedade. A igreja estaria mais na implementação do bem e na defesa do bem das comunidades. E, de acordo com o meu contexto, não seria muito pessimista dizendo que talvez a igreja é invisível. A igreja é visível em Angola, sim, mas talvez eu podia dizer que ainda temos muito que fazer, onde a igreja está mais afastada da política do que outra coisa. Tudo porque, algumas vezes, os líderes religiosos, por um benefício pessoal, decidem ficar no silêncio e não falando a verdade. Tudo porque os líderes governamentais, os nossos governos, fazem e desfazem, nós falamos assim em Angola, né, na gíria, permitam, fazem e desfazem, pensando que a nação é um bem próprio, como se fosse uma propriedade privada ao pessoal. E nós, como igreja, já estamos. E no meu comentário eu fiz menção do SICA, que é o Conselho de Igrejas Cristãs em Angola. Este é um corpo ecumênico, mas é um corpo que está apenas documentado, né? Tem uma estrutura, nós temos um secretário-geral, temos um secretário do secretário-geral, temos as comissões e por ali fora. E na mesma organização, todas as igrejas cristãs em Angola fazem parte. Mas, por esta organização ser parceira do Estado, porque o secretário-geral é apenas enviado ou nomeado pelas igrejas, mas é assalariado pelo governo angolano. Até agora, a luta é que o secretário-geral do SICA tenha um lugar no Parlamento Nacional, ou na Assembleia Nacional, quer dizer que ele será um deputado representando as igrejas cristãs em Angola no Parlamento, ou na Assembleia Nacional. Essa é a luta, ainda não é oficial. Então, se a intenção é essa que nós temos, a estrutura está lá, muito bem organizada, mas, na verdade, no concreto, nós não temos a realidade como tal, como podia ser. Já disse eu que as pessoas, algumas vezes, quando são nomeadas, eu tive a graça de conhecer a Angélica no Egito, no ano passado, em outubro, e nós partilhamos um pouco sobre isso. E as pessoas, quando são nomeadas, pronto, eles têm a oportunidade de dizer, pronto, é minha vez e deve aproveitar, né? Nós puxamos aqueles que são nossos, lutamos mais para o bem familiar, bem pessoal, mais do que aquilo que nós podíamos fazer. E aí surge a minha pergunta, será que o ecumenismo é uma organização, é uma instituição que apenas podia estar para o diálogo, ou também tem autonomia e liberdade de falar a verdade, de chamar os governos para ensinar e mostrar aquilo que seria o bem-estar da sociedade, implementando o bem e não desvio do hierárquico público, a implementação da paz e muito mais, porque nós em Angola nós temos a paz, que já foi alcançada no papel também, mas depois nós vimos que a pessoa humana não tem a paz como tal. A Polícia Nacional faz, desfaz, não há justiça, as famílias pobres continuam a ser pobres, as ricas continuam a ser ricas, mas depois dizemos que os bens são do povo e o povo é que elege. Então, eu gostaria de saber, será que o ecumenismo, a instituição religiosa tem este poder de apresentar ao Estado o que seria o bem para as populações, ou apenas devemos dialogar entre nós como igreja e não temos nada a ver com a política? Obrigado. ¿Puedo contestar ahora? ¿Sí?
Sim, Angélica. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sim, pode sim, Ivone. Ah, ay, creo, no sé si José va a entender mi portuñol, creo que sí. Estamos en una especie de dilema. Hablamos, por ejemplo, aquí en Brasil, y creo yo que también en Angola, y otros países, salvo, por ejemplo, Argentina. Argentina no es un estado laico, pero voy a hablar de los estados laicos. Entonces, cuando decimos que el Estado es laico, quiere decir que la acción del Estado, la acción de las instituciones de Estado, por ejemplo, Presidencia de la República, Senado, diputados, etcétera, etcétera, en los diferentes niveles, el Estado políticamente es laico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aunque un presidente sea, por ejemplo, católico, no tiene que seguir las direcciones de la Iglesia Católica en lo que concierne su gobierno. ¿Por qué? Porque su gobierno es laico. Laico quiere decir de laos, del pueblo. El pueblo es una entidad plural. Y entonces podríamos salir de acá e ir para las iglesias. Entonces, ¿las iglesias son laicas? No. Las iglesias no son entidades laicas. Las iglesias son entidades religiosas específicas, como por ejemplo, yo no puedo decir que los miembros de un terreiro de Umbanda o de un terreiro de Candomblé son laicos. No, son religiosos, creen en sus divindades. Y entonces, en nombre de sus divindades, no tienen la función de provocar cambios en el gobierno, pero sí tienen como ciudadanos tenemos que hablar como ciudadanos, y los pastores, los sacerdotes, las sacerdotisas, las monjas, los laicos, como ciudadanos tienen que hablar, pero no van a hablar en nombre de Yemanyá, no van a hablar en nombre de la Virgen de Aparecida, no van a hablar en nombre del Papa, van a hablar en su nombre como ciudadanos para garantizar el derecho al pluralismo del Estado. El Estado es de todos, la política es de todos. Y por eso, por ejemplo, otro día hicieron una reunión ahí donde un partido político invitaba a todos los católicos para manifestarse. ¿Es correcto? Desde mi punto de vista, no. Lo que es correcto sí es que como cristiana o como luterana, tengo que tener mi postura de ciudadano, de ciudadana, no en nombre de mi fe religiosa. A ustedes van a decir, pero tu fe religiosa influencia. Claro que influencia. Claro, así como la escuela donde estudié me influencia, los amigos que tengo me influencian,
o mi familia me influencia, pero todas las influencias son importantes para que yo ejerza mi rol de ciudadana. Y entonces, ningún pastor, ningún papa, sí puede intervenir en la política de un gobierno. Puede sí denunciar, pero denuncia no como papa, denuncia no como obispo, denuncia como un ciudadano cuando el hambre mata a la gente. Yo denuncio como ciudadana, no como teóloga ni como monja. Yo denuncio como ciudadana la intransigencia de los gobiernos de derecha con los sueldos, de aumentar los sueldos de la gente. O sea, entiendan que no puedo hablar en nombre de, no sé, Santa Teresa o de San Pedro, porque San Pedro fue, no sé qué. No, tengo que hablar en mi nombre. Y por eso que es importantísimo en nuestros países que se guarde la separación entre Estado y religión, porque si no es una calamidad, es una desgracia. Porque, por ejemplo, yo no puedo decir que Brasil es un país católico. Mentira, no. Brasil es protestante, católico, metodista, presbiteriano, Asamblea de Dios, candomblé, musulmán. ¿Cuántas mezquitas hay en Brasil? La comunidad islámica es grande. Entonces, no es en nombre de mi fe islámica que voy a proponer cambios éticos en la política. Es en nombre de mi calidad, de mi lugar de ciudadana que tengo que manifestarme. Y por eso, y concluyo, por eso que el nuevo ecumenismo es un ecumenismo ético, no religioso, es ético. Ético quiere decir influye en el ethos. Esto quiere decir influye en los comportamientos, direcciona comportamientos sociales, denuncia las violencias, denuncia el abandono. Esto es ético, esto tiene que ver con la sobrevivencia de la humanidad. Y a partir de ahí puedo llamar la atención, no en nombre de mi fe religiosa. Y además, ningún pastor tiene o ningún sacerdote tiene tanta visión política que va a influenciar el Estado, ¿no? Creo que esto para mí es fundamental, la separación de las religiones del Estado. Gracias, Ivone. ¿Me escuchan? ¿Ahora me escuchan? ¿Sí? Perfecto. Entonces, muchas gracias, Ivone. Voy a leer unos comentarios en el chat. Pido al grupo presencial que si alguien tenga una pregunta, levanta la mano, que... Bueno, pueden ir pensando. Noeli Bretanha escreve: ecumenismo retrata ação institucional. Ecumenicidade desvela a metamorfose missionária. Sí. Ángela Trejo: muchas gracias por este espacio para repensar el ecumenismo fuera de las instituciones religiosas.
acción que ya se está realizando en forma práctica desde hace mucho tiempo con las mujeres. Nos conectan las grandes preocupaciones de la violencia, la discriminación, entonces, etc. Gracias, Ivone. ¿Puedo dar algo? ¿Puedes? Sí, no solo para decir que los muchos grupos de mujeres que son parte de iglesias tradicionales, ellas actúan en la sociedad, pero también actúan, por ejemplo, hay muchas pastoras que actúan en sus propias comunidades, ¿no? Y cuando actúan en sus comunidades, claro, actúan en su rol de pastoras, pero orientando y orientándose desde las necesidades de la población. Entonces, esto es importante para decir que la acción del nuevo ecumenismo es afuera del modelo antiguo, ¿no? Pero no quiere decir que mujeres que son de iglesias o de religiones no pueden abrirse a un nuevo ecumenismo. Gracias. Lívia Vives escribe, muy interesante la conferencia que nos recreó el ecumenismo desde una mirada holística. Cris Castro, Ivone Queriz. Quero aproveitar esse momento não para perguntas, mas para agradecer e celebrar sua vida. Suas contribuições transformaram definitivamente a maneira como faço teologia. Sou profundamente grata ao CESEP por essa oportunidade de ter conhecido uma das minhas maiores referências teológicas. Obrigada, obrigada, de todo o coração. Noeli Bretanha pergunta, o ecumenismo tem orçamento? É uma boa pergunta. Se você está falando de orçamento que vem das igrejas para um novo ecumenismo, não. Mas tem no sentido de que, por exemplo, muitos grupos, eu conheço um grupo aqui em São Paulo, por exemplo, que conseguiu recuperar uma torneira, imaginem vocês, uma torneira de um fio de água limpa, água pura, e conseguiu recuperar, fazer uma espécie de como dizer, fontezinha, e atravessou até casas para poder fornecer água para uma população que não tinha água. E esse projeto tem outros desdobramentos. Então, é interessante, é um projeto onde trabalham mulheres e homens. E tem uma instituição que é do Brasil, que está ayudando, envía, les permite tener plata, y entonces son chicos y chicas extraordinarios que hacen el trabajo de canalización de esta fuentecita. Entonces, y hay cristianos, hay budistas, hay hinduistas, hay gente que no tiene ninguna religión, pero están ahí para... Hay una otra fuentecita que va a ser inaugurada el 29, me han invitado para hacerla, no sé, una charlacita y no sé qué. Esto yo digo, ¿para qué necesita orçamento? Necesita no para vivir el ecumenismo, pero para hacer obras
que pueden favorecer la gente y que son obras, a mi punto de vista, testimoniales, que si el gobierno quiere, se podría hacer cambios. Cris Castro escreve: Costa Rica e Argentina são os únicos estados confessionais. Aqui na Costa Rica, só a Igreja Católica Romana é reconhecida como igreja. Todas as demais são associações religiosas. Então, agora vamos ter uma pergunta no grupo presencial e Importante. padre... Angélica, posso só... Não, já desligou. Pode. Já desligou Pode. o telefone. Pronto. Pode continuar. Então, eu vou pedir para o pastor Jair abrir o microfone para fazer a pergunta, depois a gente volta aqui no presencial. Tá. Com mais uma pergunta. Tá me ouvindo? Posso falar? Pode. Pode. Tá, eu perguntar para a Ivone o seguinte, ela disse aí, não pelo viés religioso, mas estou pensando aqui na teologia. Para construir uma boa teologia, seria possível construir uma espécie de resgate dessa troca, vamos dizer, relevante. Quando você faz uma oferta num evento religioso pentecostal, em vez de uma transação comercial com Deus, poderia, pergunta, ocorrer uma troca espiritual, legítima, etc., né? Essa aqui é a minha pergunta, no sentido de nos dar subsídio para discutir teologicamente com as igrejas pentecostais e alguma neopentecostal que quer construir uma teologia relevante. Essa é a pergunta. No sé si la cuestión ha sido clara, pero voy a contestar desde lo que entendí. Pienso que, por supuesto, Jair, en cada comunidad se puede utilizar referencias teológicas, bíblicas, que pueden ayudar a la gente a sensibilizarse con las causas de la pobreza, para concientizarse sobre las causas de la violencia contra tanta gente, incluso contra niños, contra mujeres. Angélica, permítame, se me permite. Alô? Oi, querido, eu não posso falar, estou dando uma aula. Eu posso ligar daqui a pouco? Tá. Não, daqui a pouco eu ligo, tá? Tchau, tchau. Disculpe. Entonces, creo que se puede y se debe a veces hacer referencia, por ejemplo, si hay mucha violencia contra las mujeres, recordar el texto del Evangelio donde una mujer van a lanzarle piedras, ¿no? Y Jesús interfiere y dice, lance la primera piedra quien no ha pecado. Entonces aquí tienes que reflexionar sobre el pecado y cuál es el pecado. Pecado es disminuir la vida del otro, robar la vida del otro, maltratar la vida del otro. Entonces, esta sociedad en la cual estamos es fundada en el pecado. Entonces, ¿puedo utilizar? Claro que tengo que utilizar. Claro que puedo utilizar. Por ejemplo, el otro texto de la multiplicación de los panes. Bueno, no hay gente hambrienta, pero hay gente que guarda comida, ¿no? Y entonces, de repente,
tú puedes preguntar qué comida que tienes ahí guardada. Y la comida no quiere decir arroz, frijoles, pero sueldo. ¿Cómo? Agora não. Olha, esse Pascoal está falando aí. Pode continuar, Ivone. Então, entonces yo tengo que decir, ¿dónde está la comida? ¿Quién tiene guardada tanta comida? Los pobres que no tienen comida, pero los almacenes de los ricos para exportar arroz, frijoles, trigo, ellos tienen allí y guardan su comida. Entonces, yo puedo utilizar los textos en mi comunidad, ¿no? Entonces, y muchos otros, por ejemplo, creo que hay textos, por ejemplo, de la Anunciación, Anunciación a María, que en realidad son textos que han sido escritos después de la muerte de Jesús, unos más o menos 70 años después. Se rescata esto para decir que, entonces, por ejemplo, los católicos van a decir el gran milagro que es que María no tuvo contacto con hombre, no, María es virgen antes, después, durante el parto. Esas cosas no cambian nada, pero sé decir que allí se recupera la historia de Jesús. En María se recupera la historia de las mujeres que han sido fieles a la propuesta ética de Jesús. Entonces, María dice sí, sin condiciones, sí a qué, sí a una vida. Entonces, tú puedes utilizar los textos, pero interpretarlos de una manera que va en la perspectiva ética. Entonces, por ahí se puede hacer muchas cosas. Gracias, Ivone. Ahora vamos a tener una pregunta desde aquí del presencial con nuestra hermana cubana, Maite. Hola, buenos días, Ivone. Primero agradecer No se escucha. ¿Qué? No escucho. ¿Me escucha? ¿Me escucha a mí? Ahora mejor, pero O sea, no habla bien. más alto. ¿Me escucha a mí? ¿Igual? No. No está pensando. ¿Agora me escucha? No. ¿Me escucha? Yo puedo ser el intérprete. ¿Me No, no, escucha a mí? puedes hablar en español, pero el micrófono está muy malo. No se escucha la pregunta. Desde tu lugar, Betania, se escucha mejor. Aquí sí. Hola, ¿me escucha ahora? Hola. Sí. Tá bom. Primero agradecer a vocês por la palestra que ahora nos ofreció. Voy a hablar portuñol, ¿ya? Y entonces es un honor para mí poder estar aquí y estar escuchando a usted y agradecer que aunque esté doente está con nosotros. Yo solo quería una duda que me surgió cuando usted empezaba la palestra. Habló de ecumenismo doméstico. Fala devagar. Você falou
ecumenismo doméstico fue lo que las mujeres en el inicio solo hacían ecumenismo doméstico. Yo quería que vosotros pudiera explicar ese término, o sea, ¿a qué se refiere con ecumenismo doméstico específicamente entre las diferentes formas de ecumenismo? Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, E antes de você responder, o Elias Wolff tem uma pergunta também. Então, Elias, pode abrir e aí a gente faz esse bloco final. Obrigado, Angélica. Obrigado, Ivone, pela sua excelente contribuição para que possamos entender o ecumenismo desde a perspectiva social, ética, ecológica. De fato, urge fazer com que a ação ecumênica que igrejas, religiões ou independente disso promovem tenha uma incidência social e ambiental. Contudo, Ivone, eu fico aqui me perguntando, dentre as diferentes dimensões da ação ecumênica, o diálogo teológico doutrinal ainda tem o seu lugar, e entendo que é uma contribuição importante para que as diferentes comunidades de fé se compreendam mutuamente, se acolham mutuamente e ganhem força nas causas sociais. Agora, como é que nós podemos, então, equilibrar, ou como nós podemos ainda nos servir do diálogo teológico doutrinal que vem acontecendo há alguns anos, que, embora não deem passos significativos, ele contribui de alguma forma para que a causa ecumênica avance, né? Então, sair das doutrinas, sair das teologias, sair das academias, sem deixar que as diferentes doutrinas, ao mesmo tempo, possam dialogar para que haja, pelo menos, uma convivência pacífica dos credos no meio social. Eu fiquei tentando ver como equilibrar essas diferentes dimensões do diálogo ecumênico. Se você puder nos ajudar, te agradeço imensamente. Obrigada. Primeiro, para la amiga cubana, cuando yo hablé de ecumenismo doméstico, quiero decir que hay un ecumenismo que no se hace preguntas sobre cuál es tu religión, pero es un ecumenismo donde, por ejemplo, una mujer violentada, violada, tiene el apoyo de otros grupos de mujeres que la ayudan, o una madre soltera que no tiene comida para sus hijos o no tiene escuela. Entonces hay hoy grupos de mujeres que yo diría, independiente de su fe, entre comillas, religiosa. Yo digo que no es independiente de su fe religiosa, porque su fe religiosa es ayudar a los otros. Su fe es compartir, su fe es denunciar la violencia, ¿no? Entonces, cuando hablo de ecumenismo doméstico, hablo de un ecumenismo, por ejemplo, entre mujeres de campo. He estado una vez invitada por un grupo de mujeres que se ayudaban, por ejemplo, a hacer comida entre ellas para la gente que trabajaba en el campo. Eso que quiero decir, que lo que mueve no es el contenido doctrinal, pero la necesidad. Esto es el ecumenismo ético, ¿no? Y después la pregunta de Elías. Cuando hablamos de diálogo doctrinal, el diálogo doctrinal es muy
muy limitado al interno, por ejemplo, de las iglesias cristianas. Pero no es el diálogo que se puede hacer entre cristianos, musulmanes, budistas, hinduistas, shintoístas, ritos con ritos distintos, con las religiones indígenas, con las religiones africanas. Este es un tipo de diálogo. Y este tipo de diálogo no es fundado en discusiones doctrinales, pero es fundado en el respeto de las diferencias y también la acentuación de algunas dimensiones de acción ética. Por ejemplo, hay en algunos grupos personas del candomblé y personas de la iglesia metodista y personas de la iglesia católica que llevan a cabo acciones. Por ejemplo, pienso en un grupo de chicos que se llaman Ingenieros Sin Frontera, y entonces estos chicos ayudan la construcción de casas de gente del candomblé, de gente china. Entonces hay un ecumenismo, yo diría, práctico, que no mira cuál es tu creencia, pero mira tu necesidad. Eso es el ecumenismo ético. Pero cuando tú me preguntas sobre la discusión de una doctrina, tengo que decir que esto se haría, por ejemplo, adentro de las tradiciones de la tradición cristiana. Pero hoy día, por ejemplo, ¿para dónde va una discusión sobre la Eucaristía? No sé a qué conduce, porque para la Iglesia Católica el pan consagrado es el verdadero cuerpo, el verdadero sangre de Jesús. Bueno, pero las iglesias protestantes no. Es la simbología de un cuerpo dado a otros. Creo que la Iglesia Católica, por el momento, no va a cambiar su teología. Y creo que también las iglesias protestantes, en este particular, no van a cambiar. Si tomo otra cuestión, la cuestión de la eutanasia, adentro de la Iglesia Católica hay una posición clarísima que es no. En algunas iglesias protestantes se dice, en algunas situaciones, sí. Entonces, ¿cuál es la doctrina que hay que cambiar? ¿Cómo hacerlo? Se puede siempre, y lo hacemos, ¿no? Por ejemplo, ahora Soter hace sus reuniones, la Asociación de Teólogos hace sus reuniones, pero creo yo que, no sé, el tiempo puede cambiar, pero no me parece que estas discusiones son las más importantes. Creo que, por ejemplo, el derecho al aborto, la Iglesia Católica dice que no, pero otras iglesias dicen que sí. Y la Iglesia parte de un principio que la vida es lo más importante, pero ¿qué vida? No discuten, ¿no? No discuten.
Entonces, a mi punto de vista, estas cosas no se resuelven solo en discusiones. Puede haber discusiones, pero estas cosas se resuelven con una actuación fundada en la realidad, mirando la realidad, no mirando los principios, no mirando las teorías teológicas que muchas veces no se basan en la realidad. Pero para mí el fundamental es mirar qué pasa, por ejemplo, con los enfermos que están moribundos, por qué se les quiere prolongar la vida, qué resultados capitalistas económicos hay en eso. ¿Por qué las iglesias, la Iglesia Católica, tiene esta idea de vida que es tan limitada, es fundada en mitos, Entonces, si quieren discutir para favorecer el respeto a las personas, no soy contra de las discusiones. Si quieren discutir para ayudar a la gente a un respeto concreto de la vida, no abstracto, porque la Iglesia Católica tiene una idea abstracta de la vida, tiene una idea muy poco ubicada en la observación de lo que pasan las mujeres, lo que pasa con los moribundos, lo que pasa con los pobres. Tenemos, porque soy católica, tenemos muchos principios, pero no tenemos una observación de la realidad. Tenemos muchas jerarquías, príncipe de la iglesia, obispo tal, chapeu, no sé qué, sacerdote. Esto tenemos mucho, pero esto no cambia absolutamente nada desde mi pobre punto de vista. Y no me niego a participar de discusiones, pero sí me niego a conservar estas abstracciones que son agresión contra el pueblo, agresión contra la vida de la gente. Muito obrigada, Ivone. A gente tem uma pergunta, e a última, muito rápida, Ana Belém, por favor, para encerrarmos este momento e darmos encaminamento para el grupo virtual. Entonces, Ana. Muchas gracias. Más que una pregunta, una devolución. Escuchándote, Ivonne, me hiciste recordar que la compañera anterior, aquí en el curso, nos hablaba de interconvicciones, ¿no? En este nuevo ecumenismo, ¿no? Vos lo reforzaste con toda tu palestra. Y también relacionaba con lo que vos hace tiempo nos venís ayudando a reflexionar en las microrevoluciones, ¿no? Como esta mirada nueva del ecumenismo, por decirlo así, lo relacionaba con las microrevoluciones, y me iba un poquito más atrás, por los años que me abordan, al principio Misericordia de John Sobrino, ¿no? Que habla de, bueno, erradicar todo aquello que provoca el dolor del pueblo. Y finalizo con una humilde experiencia en esto que también compartías recién en devolución al compañero. Yo soy parte de las comunidades eclesiales de base y hace un tiempo que miramos los 10 mandamientos, pero construimos los sí, ¿no? Porque nuestra generación está fundada en los no. Entonces, es todo un desafío de la pastoral hacer ese ejercicio
de también, junto con los no, que ya están, eso no se toca, o mejor dicho, hay que tocarlos, construimos los sí. Y es un desafío muy, muy interesante. Así que muchas gracias, Ivonne, siempre desafiando e incisiva. Gracias. Gracias. Yo eso quiero primero, si estas interconvicciones y mi amiga Romy, creo que trabajó con ustedes y creo que es así, que de repente intercambiamos nuestras convicciones y cambiamos de convicciones y esto es un proceso importante. Y quiero rescatar también lo que decías del principio de misericordia, que creo que es una clave importantísima, no solamente de la tradición cristiana, pero también el principio de misericordia en la tradición judía, el principio de misericordia en la tradición budista, el principio de misericordia en la tradición africana del candomblé, en las tradiciones indígenas, no abandonar lo que está abandonado. Entonces, te agradezco por recordar esto y agradezco a todas y todos ustedes y a CCEP por invitarme. Gracias. Muito obrigada, Ivone. Infelizmente, Rose e Cleide, por conta do horário, a gente não vai conseguir, mas vamos continuando nessa grande rede até a mística da manhã, aqui para o pessoal do presencial. Fizemos essa grande rede e também que o grupo virtual faz parte. Então, muchas gracias a todos los inscritos también en el curso. Hoy es nuestro último día. Entonces, algunos avisos estén atentos a nuestro grupo de